Monark fez o depoimento dele na Polícia Federal. O influenciador está com as redes sociais bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele prestou nessa quinta-feira um depoimento por suposta divulgação de notícias fraudulentas acerca da atuação do STF e do TSE. A defesa já recorreu da decisão, meus caros. Essa medida aconteceu depois de uma entrevista do Monark com o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, no Rumble. E o TSE disse que na ocasião foram difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. Aí entra um negócio interessante, porque eu estou muito curioso para saber o que o Monark falou nesse depoimento. A defesa do Monark se posicionou, falou, ele pode esclarecer, para além de qualquer dúvida, que não cometeu, não instigou, tampouco incitou o cometimento de atos antidemocráticos, nem antes, nem durante, nem depois do dia 8 de janeiro. Esse é o posicionamento da defesa. Mas agora... Em relação ao TSE, discordo da atuação do TSE. O que todo mundo falou. Eu queria ser uma mosquinha, Rafael, para estar nesse depoimento, eu queria entender o teor desse depoimento. Escuta, o senhor não confia no sistema eleitoral? Não. Não? O senhor tem dúvidas a respeito da lisura e da probidade dos ministros do Supremo? Sim. Sim? E do TSE? Com certeza. Também. Ué, mas é fake news. Como assim? Você é um incentivador de atos antidemocráticos? Não. Você estimula a violência física contra os ministros? Não. Você acha que o Alexandre é antidemocrático? Sim. Sim. Você acha que os juízes hoje violam, estupram a Constituição? Sim, com certeza. Sim, mas acho que essa pergunta o delegado não fez para claro ele, que não. Saiu na Veja, Adriles, aqui, uma matéria. Em documento sigiloso, vice-PGR Lindor Araújo dispara contra Moraes e Polícia Federal. E tem um trecho aqui, alguns trechos que a reportagem destaca, e a Veja sim, Veja falando em roteiro do golpe, tá? Tá na capa da Veja, o roteiro do golpe, sim. Olha, isso é maravilhoso, né? Contra fatos, o militante jornalista mais tarado não consegue entabular a narrativa dele. Ele precisa reportar o que a Lindora falou. Não tem como ele fugir disso. E a Lindora fala, olha, os elementos apontados a partir da juntada dos documentos são, por demais incipientes, a recomendar quaisquer diligências ou medidas em face dos investigados, sob pena de se validar a pesca probatória. Pesca probatória é quando você tem o juiz caçando alguém de maneira totalmente nula. Tá? Pesca probatória é um ato de violação do ordenamento jurídico por parte do magistrado, dos policiais que atendem essa ordem totalmente inconstitucional e ilegal. E ele está falando, e ela fala ainda, a semelhança de outras investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E ela continua falando que é proibido prisão para averiguações, isso não é aceito no ordenamento jurídico. Ela fala que não tem absolutamente nada que foi colacionado nos autos que acrescenta às investigações. E a rotina, ela está falando aqui do caso do Mauro Cid. Então, Adriles, a gente está perto de uma ruptura do sistema, ou você acha que a voz dela vai ser esquecida no deserto de anomia? Bom, primeiro, pedir desculpa ao telespectador pela ruptura da minha saúde, que eu estou uma desgraça hoje, que a minha rinite está terrível. Agora, a questão que se coloca eu vou começar pelo Monark, tá? Porque o Monark é um caso elementar que explica o absurdo que a gente está vivendo. O Monark, como se diz no popular, chutou o balde. Ele percebeu que não existe ordenamento jurídico, que não existe jurisprudência, que existe cassação. Vira mexe, eu converso com um ou outro jurista, ontem, inclusive, a gente estava num jantar pela Liberdade, falando com o Ives Gandra, e eu percebo a racionalização que eles têm do processo, a maneira constitucional, a maneira institucional de resolver um problema. Mas o que a gente está vivendo hoje, Marco Antônio, é uma completa anomia, uma completa distopia, é uma completa ruptura do ordenamento jurídico com um discurso de pseudo-defesa da democracia, das instituições, da Constituição, em que a Constituição é solapada, rasgada o tempo inteiro em nome de uma perseguição judicial. Então como é que você cria um caminho constitucional para te criticar isso? Uma vez que a própria mídia, como a revista Veja que você citou aqui,
endossam esse tipo de arbítrio em nome daquele princípio ideológico que eu falei aqui, que turva a percepção da realidade ou transforma a pessoa que é idiopata em um hipócrita que quer solapar a realidade em nome da criação da realidade que ela quer impor. Então, quando o monarca chega e fala, olha, vocês têm que parar de ter medo do Xandão, ele é um merda, ele é um bosta. O monarca tá falando, tá? Não sou eu, não. Entendeu? Ele tá mandando prender a troco de nada. Entendeu? Qual que é a acusação que o monarca tá levando? De criticar o sistema eleitoral. Tá. Você não pode criticar o sistema eleitoral, de criticar o STF. Tá, não pode criticar o STF, de criticar o TSE, achar que o TSE é parcial. Todo dia a gente fala isso, tá? A gente vai preso também. Ou seja, são princípios elementares da democracia que são a crítica e a desconfiança. Se você não pode criticar e nem desconfiar, se isso se torna fake news, se torna discurso mentiroso e por isso você é censurado e vai pra cadeia, é muito simples, acabou a democracia. Acabou a instituição. Acabou a justiça. E acabou isso no Brasil. Só falta revelar-se de maneira clara por quem deveria gritar. Tipo, Bolsonaro, Tarcísio, Romeu Zema, qualquer liderança, a Jovem Pan, Tutinha, qualquer um dizer, estamos sem democracia no Brasil. O que fazer? Colocar povo na rua. Vai prender 5 mil pessoas? Que prenda. Prender 10 mil? Que prenda. Vai prender 220 milhões? Não tem jeito de prender. Aí vira o alienista do Machado de Assis, que o cara quer prender a cidade inteira porque todo mundo tem um traço de maluquice. E aí, no fim das contas, ele descobre que o louco era ele, que achava que todo mundo era doido. É isso que está acontecendo, por exemplo, com o Alexandre de Moraes. O cara acha que a direita inteira, que metade do Brasil votou no Bolsonaro, vão reduzir a questão do conservadorismo dessa metade de 60 milhões. Ele quer prender 60 milhões porque acha que é nazista, fascista, racista, que faz fake news, que faz discurso de ódio. Aí quando o cara fala que tem 60 milhões de pessoas loucas no Brasil, o louco é ele. E aí quando vem um jurista e fala, não vamos fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, não vamos fazer uma ruptura e o esgarçamento do sistema jurídico, o cara está completamente absorto num equívoco jurisdicional, nesse discurso de manter as instituições, porque manter as instituições é necessário. Agora, manter um diálogo civilizado com quem está rasgando a democracia, rasgando a Constituição e fazendo de papel higiênico, prendendo pessoas em nome da sua própria idiopatia, é você compactuar com uma loucura, é você compactuar com uma realidade do tipo o processo. Do livro famoso do Franz Kafka, que o cara era acusado, não sabia do quê, e o cara é perseguido durante 300 páginas e no fim das contas continua sem saber por quê, e o cara é morto sem saber por quê, e não reage em nome do valor das instituições, de instituições essas que foram carcomidas por uma justiça apodrecida por dentro, porque isso solapou as instituições. Então não tem outra opção, é berrar, é gritar, é dizer de maneira clara que estamos sob uma ditadura do judiciário do país. Se você não diz isso para a população, se você não incute esse espírito da população, a gente vai ser solapado e vai ser preso. Não preso efetivamente, mas preso na nossa própria covardia. Talvez preso efetivamente também. Pois porque é. tá cheio de operação na Talvez Polícia Federal aí. enfim. Eles estão rodando, os tubarões estão rodando e tem sangue na água, Adriles. Olha, there is blood in the water. Deixa eu te falar. Não, é um assunto sério. É que eu tento, né? Eu fico muito sério nesse assunto, você sabe.